Seja bem-vindo ao podcast da disciplina de Aprendizagem e Recursos Digitais da UFRN. Meu nome é Viviane Nogueira. Nesse terceiro episódio, a gente vai discutir sobre abordagens pedagógicas tradicionais e inovadoras no uso de tecnologias da educação. Vamos ter 2 blocos. O bloco 1 sobre os conceitos de instrucionismo e construcionismo e o bloco 2 sobre inovações tecnológicas para a educação. Vamos ao primeiro? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que tanto o instrucionismo quanto o construcionismo estão vinculados ao uso de tecnologias digitais na docência. Por volta de 1945, o chamado behaviorismo radical tinha bastante espaço. O behaviorismo foi proposto por Frederick Skinner. Em 1950, ele propôs uma máquina de ensinar, como forma de apoio à instrução automatizada. Ela era baseada na instrução programada. No instrucionismo, o aluno é um espectador para conhecimentos pré-determinados. A interação entre computador-aluno se limita a respostas com erros ou acertos. Muito frequentemente, as atividades instrucionistas exigem memorização e repetição. Muita repetição. Elas apresentam questões a serem resolvidas e, após a resposta do aluno, mostram a solução correta. Aqui, o computador é o protagonista. Em 1986, esse cenário começa a ser modificado. Seymour Papert expressou sua percepção pessoal da importância da criação de ambientes de aprendizagem inovadores, ambientes que pudessem proporcionar oportunidades de ampliação na qualidade de interação no que estava sendo realizado. Surgiu assim o princípio do hands-on, head-in. Nesse princípio, como sujeitos ativos na aprendizagem, os estudantes precisam colocar a mão na massa, no desenvolvimento de atividades. Aqui seria o hands-on. Assim, a aprendizagem se concretiza com o estudante construindo conscientemente um produto, que tenha relação com o contexto social no qual ele está inserido. Essencialmente, ele deve ter um interesse pessoal na concretização desse produto. Aqui seria o head-in. Com a inserção dos computadores na educação, se tornou necessário o estudo teórico das novas relações de ensino-aprendizagem. É nesse contexto, e inspirado pela psicologia genética de Piaget, que surge o construcionismo. Papert se destacou com o uso de computadores na educação, assumindo uma postura construtiva. A aprendizagem passou a ocorrer pela execução de uma tarefa por meio do computador. Você percebe a diferença? Aqui a gente tem o estudante como protagonista e não o computador. Coloquei um link aqui na descrição de um vídeo de 2 minutinhos que mostra o próprio Seymour Papert, lá em 1986 no MIT, explicando sua visão sobre computadores e educação. Ele defende, desde aquela época, os benefícios de um projeto para crianças aprendendo a programar computadores e a fazer seus Legos se mexerem automaticamente. Para ele, a aprendizagem era significativa porque elas estavam usando brinquedos e interagindo entre si. Algo que elas já estavam habituadas a fazer mesmo antes de começarem a ir para a escola. Certo. Em resumo, no instrucionismo, o computador ensina o estudante a fazer algo, e no construcionismo é o contrário. É o estudante que vai guiar o computador a fazer alguma coisa, usando sua criatividade. Agora que você já entende a diferença entre os dois, é importante perceber que a sua escolha enquanto professor no futuro precisa ser sobre o objetivo de aprendizagem. Ou seja, dependendo do conteúdo ou habilidade a ser desenvolvida, é possível que uma das 2 abordagens seja mais adequada. O instrucionismo pode ser muito importante para quando você precisa da repetição no aprendizado do estudante. Por exemplo, para ensinar um policial a atirar, não é interessante a repetição? Ou um atleta para arremessar uma bola? Quando a aprendizagem é para protocolos de segurança ou risco, o instrucionismo pode ser muito útil, como, por exemplo, para pilotos de avião ou bombeiros em situações de emergência, onde eles precisam ter um plano de ação perfeitamente estabelecido na cabeça. Agora, se o objetivo é desenvolver a capacidade do aluno de pensar, de criar, de se organizar, de resolver problemas, o construcionismo é o mais apropriado. É muito importante ter isso claro na mente para poder saber escolher. No contexto digital, estamos sempre falando sobre os softwares. Nem sempre um software é completamente instrucionista ou completamente construcionista. Depende de como ele for aplicado. Por exemplo, uma palavra cruzada tenderia mais ao quê? Construcionismo? Existe tanto espaço para criação numa palavra cruzada? Não. Ela tende mais ao instrucionismo, porque o espaço para colocar as palavras é fechado. E uma planilha?
A planilha pode tender ao construcionismo, dependendo de como for aplicada. O processo de criação, o pensamento para a organização da tabulação dos dados. Existe espaço para o estudante criar e também errar. O erro aqui é bem visto, do ponto de vista que ele pode refazer e pode aprimorar seu processo de aprendizagem. E uma atividade com vídeo, o que você acha? Quais são as possibilidades de um vídeo ser uma atividade instrucionista e quais são as possibilidades de ser uma atividade construcionista? Se tiver alguma ideia, escreve para mim aqui nos comentários. Vamos ao bloco 2? A gente discutiu bastante no episódio passado sobre as tecnologias disruptivas e o quanto a gente está imerso numa cultura digital. Mas quais são as características, as concepções do ensino-aprendizagem e o potencial pedagógico que essas tecnologias oferecem? Existem muitos desafios envolvidos na implementação delas. É necessário alinhar a estrutura física da escola, seu modelo de gestão escolar e, sobretudo, a prática pedagógica do corpo docente, para abrir as possibilidades de aprendizagem com o uso de recursos digitais. Inicialmente, o que é uma inovação? É um pensar criativo do sujeito que se materializa em um fazer eficaz. Em palavras mais simples, inovação pode ser a adaptação de um velho objeto, ou pode ser a invenção totalmente inédita de um certo produto. Dentre os modos inovadores na aprendizagem, a gente pode citar a convergência de diferentes semioses, texto, imagem, sonoridade, que significa utilizar-se dos benefícios cognitivos da hipertextualidade. Vamos entrar um pouquinho em 3 modalidades de ensino-aprendizagem de inovação na educação: a aprendizagem móvel, ou mobile learning, a aprendizagem baseada em jogos e a aprendizagem ancorada na realidade aumentada. A aprendizagem móvel é viabilizada pela portabilidade de equipamentos de comunicação, como troca de mensagens de texto, áudio e vídeo sem necessidade de fio ou conexão elétrica. Ela tem o caráter de ubiquidade temporal, portabilidade e interatividade. Ubiquidade é o fato de estar ou existir concomitantemente em muitos lugares, pessoas ou coisas. A concorrência entre a aprendizagem presencial e a aprendizagem móvel ajuda a preservar a proximidade do processo de aquisição de conhecimentos pelo estudante, mesmo que ele esteja fora dos espaços da educação formal. É bastante possível que você esteja me ouvindo fazendo uso desse tipo de aprendizagem. A aprendizagem baseada em jogos requer jogos. Os jogos com fins educativos têm o potencial de explorar aspectos como ludicidade, por entreterem e divertirem, raciocínio prático, conexões de ideias, habilidades cognitivas ligadas à aplicação de regras, à orientação espacial, à destreza e à concentração, sociabilidade por meio de demandas de ações individuais com reflexos coletivos e a afetividade que leva ao aumento de autoconfiança. Você já teve contato com a gamificação? O jogo traz a necessidade de tomada de decisões rápidas e contextualizadas e leva o jogador a observar e a experimentar alternativas que podem aprimorar sua percepção e desenvolver senso de responsabilidade. A segurança proporcionada pelo ambiente virtual pode preparar o jogador para agir na vida real. Quanto ao conteúdo, o jogo deve ser produzido e elaborado dentro das temáticas dos conteúdos escolares. Tanto o interesse quanto o estímulo potencializam a aprendizagem desses conteúdos. O socio-interacionismo e a aprendizagem situada orientam as práticas tanto de ensino, tomando vantagem de ambientes coloridos e dinâmicos dos jogos, quanto de uma aprendizagem com mais autonomia e diversão. Quem já levou um jogo educativo para a sala de aula com crianças sabe bem o que esses jogos representam. A realidade aumentada utiliza visualizações tridimensionais bem próximas à realidade do usuário, ultrapassando o limite da tela, possibilitando interações virtuais autênticas. A realidade aumentada não exige equipamentos para visualização como projetor e capacete. Também não necessita da imersão do usuário em ambientes fechados. A realidade aumentada pode ser efetuada em qualquer tipo de ambiente, o que a torna flexível e ubíqua. Eu estou tentando conceituar essa tecnologia, mas acho que fica mais simples se eu der uma informação prática. Lembra em 2016, quando as pessoas ficavam andando por aí com o celular na mão caçando Pokémon? Foi quando o Pokémon GO foi lançado, um jogo com tecnologia de realidade aumentada, que foi um sucesso absoluto. Até hoje é usado, mas em menor proporção. Você já teve contato com um aplicativo desse tipo? Na educação, a realidade aumentada tem múltiplas aplicações.
Para aulas de química, já é possível colocar o seu celular sobre um dado elemento da tabela periódica e ter na tela do seu aparelho dados de processamento, obtenção, imagens do material, possibilidades de aplicação e suas principais características. Para aulas de história, é possível ver vídeos sobre eventos históricos importantes de acordo com a sua geolocalização, ou ainda ter uma visão em 360 da região daquele momento no passado. Para estudo de anatomia, é possível explorar o corpo humano tridimensionalmente, buscando características anatômicas de forma bastante ativa. Estudantes de astronomia também estão muito bem servidos com a interação virtual com o sistema solar, o que antigamente só era possível para astronautas. O resultado disso é a possibilidade de uma aprendizagem mais significativa. A gente também pode citar como vantagens a aprendizagem ubíqua, a ênfase no desenvolvimento da autonomia, o aumento da aquisição de uma postura proativa do estudante e a consequente melhora nas condições pedagógicas para que ele construa o seu próprio conhecimento. Se você se interessar por realidade aumentada e quiser ter uma perspectiva histórica sobre ela, deixei um link de um vídeo sobre isso na descrição. Todos os métodos inovadores devem ter como um dos objetivos gerar no estudante senso crítico. É importantíssimo não perder a sensibilidade crítica para apontar as imperfeições contidas numa ação, ideia ou objeto. Para os educadores, cabe um papel de mediador crítico e também entusiasmado da aprendizagem com novas tecnologias. Afinal, pode ser bem divertido, né? Nessa altura do campeonato, você já sabe que ouvir esse podcast não substitui o seu estudo individual. Boa leitura!